Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então vamos para o nosso capítulo 8, né? Unidade 8, página 157 a 171 e 221 a 223. Cuidando-se no dia a dia. O que é cuidar no dia a dia? É a gente se prevenir de acidentes. Tem acidentes, por exemplo, que eles não dependem da gente, né? Do cuidado só da gente. Depende também de outras pessoas. Mas o que cabe a nós temos que nos cuidar. Então, por exemplo, na rua, como que a gente se cuida na rua? Então, atravessando pelas faixas de segurança, né? Se for uma criança pequena, tem que dar a mão para o adulto na hora de atravessar. Não atravessar cortando assim entre os carros, né? Tem gente que, ao invés de ficar na faixa, fica passando por detrás dos carros. Então é perigoso se um carro dá ré. Aí pode, quando a criança é muito pequena, ela tem que estar acompanhada com o adulto, porque muitas vezes o carro não enxerga a criança quando ele está vindo. Então sempre quem tem um irmãozinho, né, que está junto na calçada, procurar segurar na mão da criança, porque ela vai brincar, né? Às vezes do nada ela sai correndo e pode ser atropelada. Então na rua a gente precisa tomar esses cuidados com o trânsito. Outros cuidados que a gente precisa ter, às vezes a gente caminha olhando no celular, é uma postura incorreta, né? Além de correr risco de assalto, a gente pode cair, né? Tropeçar, cair. As nossas calçadas não são tão regulares, tem buraco às vezes. Às vezes a gente pode trombar numa pessoa deficiente e essa pessoa, né, portadora de deficiência, por exemplo, andando com muleta. Nós temos pessoas assim. Aí a pessoa é portadora de deficiência, você tromba nela, acaba machucando ou mesmo empurrando. Então, esses cuidados, assim, requer bastante atenção, tá? Não depende só da gente, claro. Mas o que cabe a nós temos que procurar fazer direito. E aí, na escola também, a gente precisa ter cuidado. Não brincar, né? Não tocar em extintor de incêndio. A gente observa que às vezes as crianças aqui na escola, né, vão mexer no extintor de incêndio. Então você pode causar um acidente se você não souber manusear. Então tá fechadinho, né? Mas não pode abrir onde eles estão guardados para mexer. Cuidados também quando o piso estiver molhado no banheiro, que às vezes cai água, né? Mesmo sem querer, alguém deixa água. Quando ao descer a rampa, né? Segurar no corrimão, nos degraus, sempre cuidar das crianças menores. Às vezes a gente vê as crianças maiores correndo, pode trombar numa criança menor. Então a gente tem que brincar assim, porque a brincadeira ela faz parte do dia a dia das crianças, mas com bastante cuidado. Se for, por exemplo, uma aula de educação física, vem com calçado adequado, né? Porque quando você, por exemplo, joga bola de chinelo, então, ou né, as meninas às vezes de sandalinha, e vai correr ou vai brincar com bola, aí entorta o pé, né? Pode até dar uma fratura. Então, dependendo do tipo de brincadeira que você vai fazer na escola, você também tem que vir com calçado adequado, tá? E cuidados assim com os menores, sempre. A gente tem que pensar naquela criança que é menor que a gente, que está caminhando. E é muito comum, muitas vezes, né, as crianças, principalmente as pequenas, né, elas correm olhando para trás, elas não correm olhando muitas vezes para frente. E aí, quando você é maior, então presta atenção, tá? E você também, quando você estiver brincando de correr, sempre correr olhando para frente, não olhando para o colega que está atrás. No caminhar também, prestando bastante atenção, com piso molhado, calçado adequado, rampa, né? Brincadeiras perto de janelas com vidros, elas não são adequadas. A questão de você tacar lápis pro colega, né? O lápis pode cair, bater no olho da pessoa. Então, às vezes a gente observa na sala de aula, né? Criança, o colega lá pede o lápis, taca o lápis.
Então, o lápis tem ponta. Então, esses cuidados para não causar assim um ferimento no colega ou mesmo em vocês, tá bom? Objetos cortantes, é proibido na escola, né? Então, em casa também, a gente dá para evitar certos acidentes em casa, com objetos que cortam, né? Tipo estilete, faquinha, tem que cuidar. E quando tem irmãozinho, né, menor de 5 anos, o cuidado tem que ser dobrado. Porque os maiores acidentes, eles sempre acontecem, assim, a taxa, né, o índice de acidentes é maior dentro de casa, com crianças de 0 a 5 anos. Porque se a criança ela vê uma garrafa de um produto de limpeza no chão, ela relaciona aquilo com suco, ela relaciona com uma madeira, ela relaciona com refrigerante e, né, se não tiver bem fechado, ela põe na boca, ela engole. Então tem que prestar bastante atenção. Remédios, né, sempre tem que ficar alto, objetos que quebram de vidro, como eu estava dizendo, objetos cortantes, tem que ficar longe de crianças, e ela leva tudo à boca, né? Tudo que ela encontra, ela leva à boca. Então, vocês que têm irmãozinhos, né? Vocês podem estar verificando. Cuidado com as tomadas. Então, assim, a gente não dá conta de tudo, né? Sempre vai acontecer, né? A gente não tá livre de um tombo, não tá livre de um escorregão, não tá livre de um acidente na rua, porque não depende só da gente, mas a nossa parte nós temos que fazer, prestar atenção, né? Porque aí o risco é menor, o risco é sempre menor quando a gente presta atenção. Assim, quando a gente está correndo, a força do nosso corpo, ela fica muito grande, né? Então, quando você tromba com alguém andando, não acontece nada, né? Porque a força tá igual da pessoa que você está batendo. Mas quando você está correndo, o impacto da tua força é muito maior. Então, se você trombar em alguém parado, uma criança parada, um colega, você pode machucar. E se os dois estiverem correndo e trombar, aí, né, o acidente fica mais sério ainda. Então, assim, esses cuidados básicos que vocês sabem. Isso que é cuidar no dia a dia. E depois nós temos lá os primeiros socorros. Bom, os primeiros socorros são as primeiras providências que a gente tem que tomar em caso de acidente. Mas existem 3 coisas que antes de socorrer alguém a gente tem que fazer. Primeiro, tá com a mão limpa, né? Lavar muito bem as mãos. Se a gente for mexer num machucado, se a criança machucou, a gente tem que estar com luva de borracha, né, na mão, para evitar a contaminação. Então, eu usando uma luva, se eu for ver o machucado de alguém, e depois eu tenho que procurar ajuda de um profissional. Então, os primeiros socorros são as primeiras providências, né? Você pode tomar a primeira providência procurando um adulto, né? Porque para te ajudar nessa hora. E quais são, né? Assim, as ocorrências mais comuns? Primeiro, queimadura. Então, muitas vezes, né, por distração, as pessoas pegam, né, num cabo de panela, se o cabo for de alumínio, o alumínio é bom condutor de calor, então o cabo fica quente. Então, derruba, né, líquido quente no corpo. Aí, mais um cuidado que tem que ter quando tem criança, né? Então, deixar sempre o cabo da panela virado para dentro do fogão, nunca para o lado de fora, porque se esbarra ou a criança ela tem a tendência a puxar. E se ela puxar, né, o líquido quente vai queimá-la. E a queimadura, gente, ela é muito dolorida. E ela é muito difícil de ser tratada, a queimadura. Então, primeira coisa, você não pode pôr pomada, pasta de dente, nada disso. Então, você só tem que lavar o local da queimadura, tá? Então, você lava bem e você vai ter que procurar ajuda do médico depois, se a queimadura ela for mais séria. E nada de passar, assim, tem gente que passa pasta de dente. Pasta de dente, gente, ela funciona para escovação dentária, ela não é pomada para passar em queimadura. E depois, se aquilo inflamar, tem que ir pro médico, aí vai doer muito mais, porque
o médico vai ter que tirar aquilo, ele vai ter que raspar para ver a profundidade da queimadura. Assim também é com pomada, né? Às vezes nem sabe se a pomada é boa, passa pomada. E aquilo inflama, vai no médico, o médico tem que fazer uma raspagem e piora ainda mais. Então, quando a queimadura ela for mais séria, tem que procurar ajuda médica. Quando forma bolha, não pode furar, tá? Tem que deixar secar normal. Bom, depois, corte o arranhão. Ah, esse é campeão, né? Sempre a gente tá cortando, arranhando, então é a mesma coisa, só tá com a mão limpa, né, e lavar com água corrente e passar um remédio próprio pro arranhão. Ah, mas dói, né, quando você cai, rala o joelho, aí você tem que lavar, dói. Dói, gente, mas é água com sabão que vai fazer a limpeza geral aí, precisa fazer essa limpeza geral. Lavar com água, sabão, e depois passar lá o remedinho próprio, né? Aí você pode ir no posto de saúde, ou mesmo você vai na farmácia, ou vai no médico e ele vê lá o remédio adequado, dependendo, né, da profundidade do teu ferimento, ele vai te ajudar. O sangramento nasal. Dentro do nariz da gente, existem os vasos capilares. Lembra quando a gente fez a aula do sistema circulatório? Os vasos capilares são aqueles vasos bem fininhos que penetram em tudo quanto é lugar. Então, muitas vezes, ao limpar o nariz, ou quando está muito calor, ou quando a gente bate, ou mesmo dormindo, pode acontecer de ter um sangramento nasal. Não é preocupante, tá? Porque ele vai passar, vai sair aquele sangue desses vasos capilares que rompeu, né? Foi um vaso capilar que rompeu, mas vai passar. Então, você inclina a cabeça para frente, nunca para trás, para frente, para o sangue sair, certo? Se esse sangue continuar por muito mais tempo, aí você procura ajuda médica. E a pessoa, então, senta, né? Senta, põe a cabecinha para frente, espera o sangue sair, põe uma toalha no nariz, uma toalha fria, geladinha, que esse sangramento vai parar. A fratura. A fratura, ela é mais séria, gente. Existem dois tipos de fratura. A fratura normal, assim vamos dizer, e a fratura exposta. A fratura exposta é aquela fratura que o osso perfura a pele, né? O osso chega a sair para fora. Então, a gente não consegue cuidar de uma fratura em casa, precisa de ajuda médica, tá? Então, o que você tem que fazer? Se você vê que uma pessoa ela fraturou o braço, a perna, tem que imobilizar. O que é imobilizar? Não deixar ela mexer no braço quebrado ou na perna, né? Tem que ficar imóvel, porque quanto mais você mexe, mais vai quebrar. E aí a fratura não é exposta, mas se você ficar mexendo, né? Além da pessoa ela sentir muito mais dor, então esse osso pode perfurar a pele. Então, no caso de uma fratura, é recomendável deixar, então, sem mexer, né? Colocar uma tala para a pessoa ficar, imobilizar o membro fraturado e procurar ajuda médica. Quando nós temos lá a luxação. A luxação é quando a gente fala assim, destroncou, né? Não chega a ser a quebradura, né? Luxação. É quando, por exemplo, nas articulações, né? A gente fala assim, destroncou. E aí incha um pouquinho. Não pode fazer massagem, tá, gente? Quem pode massagear ou fazer alguma coisa ali é o médico. Então, o que a gente pode, de primeiros socorros, o que a gente pode fazer? Pedir para a pessoa não encher muito aquele local que está com luxação. Deixar imobilizado, igual na fratura. E encaminhar para o médico. Lá o médico que vai cuidar. Então, a gente não pode, por exemplo, massagear. Destroncou, vou fazer massagem. Não. Massagem quem faz é um massagista, né? A gente não tem esse preparo. A gente pode ajudar imobilizando essa parte que está com essa luxação. O desmaio. O desmaio, ela acontece assim, por uma queda de pressão. Muitas vezes, até a pessoa, às vezes ela fica muito tempo sem tomar água, ela sente uma certa fraqueza.
Então, uma falta de alimentação adequada, um calor muito grande, né? Quando o calor está muito grande, a pessoa ela pode, né, sentir assim, perder os sentidos e desmaiar. Por isso que de manhã tem pessoas que não gostam de tomar o café, não tem o hábito. Gente, tem que ter o hábito de comer alguma coisa de manhã. Então, a gente observa assim que muitos alunos, eles falam assim, chegam na escola, eles falam, ah, professor, eu tô com uma moleza, mas o que é essa moleza, gente? É falta de açúcar no sangue, é falta de comida. Durante a noite, você passa muito tempo sem se alimentar e teu corpo está gastando energia normal. Você está dormindo, mas os teus órgãos estão trabalhando. O coração está batendo, o pulmão está funcionando, o sangue está circulando, teu cérebro está trabalhando, teu organismo está trabalhando. Teu corpo físico está em repouso, mas os órgãos lá dentro estão trabalhando. E mesmo dormindo, você perde energia. Então você passou um longo tempo sem se alimentar, sem tomar água. E aí, muitas crianças, elas vêm para a escola sem tomar o café. Aí vai esperar a hora do lanche, por exemplo, né? O lanche 9 horas. Então, ó, ficou a noite inteira sem comer, veio para a escola sem se alimentar e aí dá aquela moleza, dá aquela preguiça. A criança não aprende direito, porque dá essa moleza, né? O organismo começa a sentir falta de energia e sem energia a gente não aprende. É difícil. E muitas vezes desmaia. Os desmaios geralmente eles acontecem assim, no período da manhã, porque a pessoa ela não toma café. Ah, mas eu acordei tarde. Gente, pega uma banana, pega uma maçã, pega um iogurte e vem tomando no carro. Ou vem andando mesmo, se você vem para a escola andando, vem comendo uma banana, vem tomando um iogurte. Mas você de manhã precisa tomar café, tá? É essencial. Acorda 5 minutinhos antes, come um pão, né? Criança de 5º ano já consegue se organizar com seu lanche, não precisa a mãe fazer. Pega lá um biscoitinho, toma um copo de leite, tá? Pra você, porque senão você corre o risco de desmaiar. Já pensou se tá na rua, você desmaia? Ou mesmo na escola. Se for na escola, tem pessoas, né, por ali que vai te socorrer na hora, lógico. Mas pode ser num local assim que você não conhece ninguém, numa hora que você está andando na rua. Então tem que tomar café. O café é uma refeição importantíssima, né? Os americanos, o café deles equivale ao almoço, justamente por causa desse horário que passa muito tempo dormindo. Bom, mas e se a pessoa chegar a desmaiar? Então, como eu disse, evitar, né? Acidentes. A alimentação ajuda, tá, gente? No caso de desmaio, ela ajuda. Então, lembra, de noite você não comeu, mas seu corpo gastou energia. Então, de manhã você tem que comer alguma coisa para repor energia, para você não sentir fraqueza. Então, a fraqueza é que faz desmaiar, né? A baixa temperatura e aí a pessoa desmaia. Bom, quando isso acontece, tem que deitar a pessoa no chão, levantar as pernas, deixar a perna dela mais alta, né? Pôr na cadeira, no assento, a cabeça mais baixa, a perna mais erguida. Se ela tiver com uma roupa muito apertada, né? Afrouxar o botão da calça, né? Da camisa, se ela tiver muito, assim, com roupa muito apertada, né? Afrouxar para ela poder respirar. E em volta da pessoa não pode ter muita gente, que é pro ar circular. Então, às vezes, quando acontece assim, do desmaiar, junta todo mundo em volta da pessoa que está desmaiada. Aí não chega ar na pessoa. E não pode. Tem que abrir o local para que ela consiga respirar melhor. Depois, se estiver dentro de um local que está assim, muito fechado, então abrir a janela para entrar mais ar. Tem que liberar o ar para ela. E conforme for, né? Chamar o médico, se ela estiver demorando, né, chamar a ambulância, chamar o bombeiro para levá-la ao médico. Muita gente, ela percebe às vezes que ela vai desmaiar, ela tá tão fraca que ela fala assim, eu tô passando mal. Então senta, pede para a pessoa sentar, né, pôr o corpo assim para frente e deixa um local aberto para ela poder respirar e pede, né, para ela baixar os braços e começar a fazer uma respiração bem profunda, que melhora. Depois, o choque elétrico. O choque elétrico, gente, a única coisa que você pode fazer é desligar a chave geral.
Você não pode tocar na pessoa, porque se a pessoa ela ficou lá grudada nos fios, você tocar nela, você vai ficar eletrizado também. Então, choque elétrico a gente não brinca, não dá para brincar. E a gente tem que estar atento. Hoje a maioria dos aparelhos, eles são eletrônicos, são elétricos, estão sempre na tomada, né? Então, por exemplo, fala assim, eu fiquei o dia inteiro no computador. De vez em quando, dá uma olhada lá na tomada, vê se tá certo, se não tá saindo fumaça. Quando tá carregando o celular, procure não, né? Tem gente que tem o hábito, o celular tá carregando e ele tá lá falando no celular. Não, quando o celular tá carregando, deixa o celular lá quietinho carregando. Procure não tocar. Por quê? Tá passando energia. E a energia, ela é perigosa, porque o nosso corpo é condutor de energia. O meu corpo conduz eletricidade. Então, quando o aparelho estiver ligado, eu tenho que prestar atenção. Quando eu for mexer na geladeira, procurar sempre estar calçado. Se o chão estiver molhado, eu preciso estar de chinelo, né? Porque se eu for mexer ali num aparelho eletrônico, um aparelho elétrico, eu vou levar um choque. E dependendo do choque, gente, a pessoa entra em óbito, a pessoa morre. Então, dia de faxina em casa. Então, procura estar com chinelinha havaiana, porque às vezes é automático, né? A gente vai abrir a geladeira. Então, procurar ter esse cuidado. Quando for tocar num aparelho elétrico, prestar atenção, tá? Tirar pela tomada, não ficar puxando o fio, porque às vezes a tomada tá solta, você puxa o fio, vem junto, dá um curto-circuito. Então, com jeitinho, né? Pega lá no bucle da tomada, puxa, retira com cuidado. Não ligar muitos aparelhos numa tomada só, né? Aquele famoso Benjamin ou T que a pessoa fala, né? Então liga ali vários objetos naquela tomada. A corrente elétrica, ela não aguenta, porque é muito aparelho consumindo a energia daquela tomada, né? Daquele local, daqueles fios. E não se sustenta. E aí acaba dando um curto-circuito. Então, esses acidentes a gente pode evitar. Então, olhar sempre na tomada se está tudo ok, verificar, né, se não tem muito aparelho ligado numa tomada só, se o aparelho estiver esquentando muito, né, fala assim, meu computador hoje fiquei jogando o dia inteiro, às vezes fica quente. Então, observe, tá? Porque pode ter um derretimento de fios. E muitas pessoas também, às vezes, vai passar lá uma roupa de última hora e esquece o ferro ligado. E depois pode até causar um incêndio. Então, com a eletricidade, a gente não brinca. Então, se observar que está tendo um curto-circuito, tem que desligar a chave geral. Ou chamar um adulto, procura um adulto perto para desligar a chave geral. E você não pode mexer, tá? É um adulto que vai mexer. Caso você precise, então você tem que fazer isso com pau, igual tá mostrando a figura do livro, porque a madeira, ela não conduz a eletricidade. Então, o meu corpo conduz a eletricidade. Então, se eu tocar em outra pessoa que está lá, grudada lá no fio, eu vou ficar grudada também. Então, eu tenho que procurar soltar a pessoa com uma madeira, que uma madeira é um mau condutor de eletricidade. Mas a melhor providência imediata é desligar a chave geral. Então, é importante saber onde que é a chave geral. Né? Pede para a mãe, onde que eu desligo, no caso de um curto-circuito? Todo mundo tem que saber isso, né? Porque quando você desliga a chave, você impede toda a passagem da corrente elétrica. Depois, a picada de inseto. Gente, assim, a picada de inseto, tem pessoas que é alérgica e às vezes uma simples picada, né, dá um transtorno enorme na vida da pessoa. Então, lá, quando for picado por inseto, lava bem com água e sabão. Se for por uma abelha, tem que tirar o ferrão, né? Pegar lá uma pinça, procurar tirar um ferrão. Se vê que a pessoa tá inchando, então tem que levar no médico, tá? E, assim, sempre é bom quando a gente pica um inseto que dá aquela coceira, a gente pôr alguma coisa geladinha em cima, que alivia um pouco aquela coceira, aquele mal-estar da picada. Por exemplo, picou na língua. É muito difícil, né? Picar na língua, picar no lábio. Mas às vezes a abelha fica no copo, né? Na beiradinha do copo. Principalmente se você tomou assim algum suco.
e o copo ficou ali, aquele docinho muitas vezes chama a abelha. A pessoa não olha, né, distraída, põe o copo na boca e pica bem na boca, bem no lábio, né, fica o lábio inchado. Tem que pôr gelo, que o gelo ajuda a aliviar. Bom, corpo estranho. Corpo estranho é quando tem lá um bebê que tá gatinhando, por exemplo, né, que tem o hábito, ele põe tudo na boca, ou ele põe no ouvido, ou ele põe no nariz. Né? Ele vê um buraquinho, ele pega o milho, põe no ouvido, vê um feijão no chão, pega. Então, o chão, quando tem bebê, tem que estar sempre limpinho. Clipe, né? Vê um clipe, põe na tomada, acha um parafuso, põe na tomada. E o corpo estranho, quando ele tá no nariz, quando ele vai no olho, quando ele vai no ouvido, a gente tem que procurar ajuda de alguém especialista. Porque levar num posto, levar no hospital, né? Porque às vezes a gente vai tentar tirar e a gente acaba empurrando ainda mais. Às vezes inseto que entra dentro do ouvido, né, uma dor insuportável. Então, se você vê que não está conseguindo tirar, é melhor ir para o médico. Porque lá eles vão ter o aparelho, né, a pinça adequada, o aparelho adequado para tirar, certo? Bom, e então esse cuidando-se no dia a dia é isso. Então, são os cuidados que a gente tem para evitar acidente e quais as providências que a gente tem que tomar em caso de uma pessoa acidentada. Sempre que for correr uma pessoa que sofreu um acidente, então a gente tem que estar com a mão limpa, com luva e o ideal sempre chamar um adulto para socorrer, que o adulto, né, ele vai saber conduzir melhor a situação. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês, tá ok? Beijo.